Giovanni, né? E eu convido agora o pastor Kerry e o pastor Giovanni para virem aqui à frente. Ele vai nos ministrar a palavra e o pastor Giovanni vai nos apresentar, então, o seu pastor e professor. Amém? Muy buenas noches. Boa noite a todos. Creo que muchos pueden entender el español. Creio que muitos podem compreender facilmente o espanhol. Yo soy mexicano disfrazado de gringo. Eu sou um mexicano disfarçado de gringo. Ya después de 33 años en México, Depois de 33 anos no México, pues me identifico con México más que mi propio país. eu me identifico com o México mais do que o meu próprio país. Todas mis notas están en español. Todas as minhas anotações estão em espanhol. Aquí está uno de mis exalumnos. Aqui está um dos meus ex-alunos. Es un placer estar con ustedes. É um prazer, uma alegria estar com vocês. Mi esposa está viajando conmigo, que se ponga de pie. Minha esposa está viajando comigo, que ela se coloque de pé. Casi 37 años de casados. Quase 37 anos de casado. Mis padres van a cumplir 61 años de casados. Os meus pais vão completar 61 anos de casado. Y mis abuelos casi llegaron a 73 años de casados. E os meus avós quase chegaram aos 73 anos de casado. Tengo 59 años, yo sé que parece 49. Eu sei que eu tenho 59 anos, por mais que eu pareça ter 49. Pero tengo una abuela que vive todavía, tiene 95 y maneja un carro. Eu tenho uma avó que tem 95 anos e continua dirigindo um carro. Así que soy de buena madera, creo. Eu creio que eu tenho uma boa estirpe. Sí, tal vez la sangre alemán que tenemos. Talvez o sangue de alemão que nós dois temos. Pero es un placer estar con ustedes. Mas é uma alegria, um prazer estar com os irmãos. Quiero presentar a mi familia, traje algunas fotos. Eu quero apresentar a minha família, por isso eu trouxe algumas fotos. Josinho, Uno más. Liga lá, fazendo favor. Só Tenemos un hijo que tiene una novia mexicana. a outra, só um pouquinho. Ah. Desligar. Se Para ve. melhorar a visão. Ok. Nós temos um filho, noivo de uma mexicana, esse primeiro filho. É o mais velho. Esperamos que se case pronto. Esperamos que ele se case rapidamente. Ya tiene 34 años. Já tem 34 anos, gente. El otro hijo se casó con una brasileña, O outro filho, filho do meio, se casou com uma brasileira, uma médica brasileira. una minera. Uma mineira. Pan de de Belo queso. Horizonte. Pan de queso de mineras. Faz pão de queijo maravilhoso. Ya estoy aprendiendo de Brasil. Estou aprendendo a falar português com ela. Casi no quiero regresar a México. Quase não quero mais voltar para o México. Estão me tratando muito bem aqui. Nos ha dado dos nietos. Eles têm, o meu filho do meio tem me dado 2 netos. Uno de 4 años, Um de 4 anos, Benjamin, Benjamin, y Charlie de 8 meses. e o Charlie, que tem 8 meses. Y luego tenemos otro hijo. E depois temos mais um filho. Y él es muy alto. E ele é muito alto. Yo soy chaparro. E eu sou menorzinho. Solo 1,83. Tenho apenas 1,83 m. Tenemos un hijo 1,90. Temos um filho que já tem 1,90 m. Otro 1,95. O outro tem 1,95 m. Pero el menor mide 2,5 metros. Mas o menor já tem 2,5 metros. Y no encontramos ropa para él. Não encontramos roupa para ele. Ni siquiera en los Estados Unidos. Nem sequer nos Estados Unidos. Es muy alto. É muito alto. Bueno, Pues no. hoy por la mañana platicamos sobre la cruz, Hoje pela manhã nós falamos acerca da cruz. algunos aspectos de la cruz. Alguns aspectos da cruz. Vamos a ver algo diferente hoy en la noche. E agora à noite vamos falar sobre um assunto diferente. En la mañana hicimos una relación de la cruz de Cristo y la vida de un discípulo. Nós fizemos uma relação pela manhã entre a cruz de Cristo, a morte e o discípulo. Hoy que estamos celebrando la resurrección de Cristo, Hoje é um dia onde os cristãos estão celebrando a ressurreição de Jesus. no solamente en Umorama, Brasil, Não somente aqui em Umuarama, Brasil, sino todos los cristianos en el mundo. mas todos os cristãos ao redor do mundo. Porque la palabra de Dios dice Porque a palavra de Deus diz
Si Cristo no murió y no resucitó, nuestra fe está en vana. Se Cristo não morreu e ressuscitou, a nossa fé é vã. Y es la base de la fe cristiana, Esta é a base da fé cristã, porque Él resucitó porque Ele ressuscitou. y nosotros tenemos el beneficio de una nueva vida en Cristo. E isso nos dá o benefício, né, a bênção de uma nova vida em Cristo. No es algo que esperamos cuando llegamos al cielo. Não é alguma coisa que nós vamos ainda esperar só quando chegarmos no céu. La vida cristiana, la vida nueva comienza aquí en planeta Tierra. A nova vida, minha e sua, começa aqui, na terra. Y hablé en la mañana acerca de la necesidad de cargar nuestra cruz todos los días. E pela manhã eu falei sobre a necessidade de carregarmos a nossa cruz todos os dias. Gracias por el sacrificio de Cristo. Isso tudo graças ao sacrifício de Es Jesus. la base de nuestra fe. Essa é a base da nossa fé. Pero debemos identificarnos como el apóstol Pablo se identificó. Mas mais que isso, temos que nos identificar com a cruz, assim como Paulo se identificou. Si quieren saber más de esto, les recomiendo Romanos 5, 6, 7, 8. Se você quer saber mais sobre esse assunto, leia Romanos 5, 6, 7 e 8. Porque el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O apóstolo Paulo já dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Y Dios nos invita a morir E Deus nos convida para morrermos todos los días. todos os dias. Morir es como una cebolla. Morrer é como uma cebola. ¿Qué hay abajo de la capa de una cebolla? Quanto mais você vai tirando as faces, as capas da cebola, Encontramos más capas abajo. encontramos mais capas, fatias, fases embaixo. Dios ya va tratando con nuestro carácter, Deus vai tratando nessa medida assim com o nosso caráter, con nuestra manera de ser, com nossa personalidade, nosso jeito de ser, para que nos conformamos a su imagen. para que possamos ser transformados segundo a sua imagem. Pero ya es muy duro a veces que Dios quita una capa. Mas às vezes isso é muito duro, quando Deus tira de repente uma das suas faces, uma das suas capas. Y nos sentimos mejor y con una mejor relación con Dios. De repente a gente se sente melhor, como se a nossa relação com Deus melhorasse, tudo estivesse ok. Pero hay otra capa abajo de la otra capa. Mas não esqueça que debaixo daquela capa que você tem, existe outra capa mais profunda. Mientras que estamos respirando, E na medida em que nós respiramos, mientras que estamos en planeta Tierra, na medida em que nós estamos no planeta Terra, Dios tiene lecciones para enseñarnos, Deus sempre tem novas lições para nos ensinar, para que seamos más como Él. para que sejamos mais parecidos com Ele. Otra vez, la vida cristiana es un llamado a morir. Outra vez, preste atenção, a vida cristã é um chamado para a morte, para morrermos. Pero la maravilla de estar en Cristo Mas a maravilha de estar em Cristo y morir e morrer es que cuanto más morimos, é que quanto mais nós morremos, más empezamos a ver lo que Dios quiere. mais a gente consegue ver aquilo que Deus quer das nossas vidas. Cuando tus visiones y tus pasiones y tus anhelos mueren, Quando as tuas paixões, os teus desejos mais profundos morrerem, es cuando podemos ver las pasiones y anhelos y deseos de Dios. é quando podemos ver as paixões, os desejos, a vontade de Deus mais forte na nossa vida. Ahora, aquí otra vez está mi alumno de misiones, Aqui, outra vez, está o meu aluno de missões, porque en el Instituto Cristo para las Naciones en México estudió mi clase de misiones. porque o pastor Giovanni, quando esteve no México por 2 anos, estudou nas minhas classes de missões. Y soy conocido por promover misiones. E eu sou conhecido, principalmente no México, por promover as missões transculturais. Así que permíteme hablar un poquito sobre misiones con ustedes hoy. Então eu gostaria de mencionar um pouquinho, falar um pouquinho sobre missões com você nessa noite. Y luego quiero terminar con otro tema. E depois quero entrar no tema, Otro tema muy importante. outro tema muito importante que está no meu coração. No voy a tardar mucho, Não vou demorar muito, fiquem tranquilos. pero quiero comenzar mostrándoles un mapa del mundo.
Eu quero começar mostrando ali o mapa do mundo. Es aquí donde tenemos que enviar los misioneros. É nesses pontos vermelhos, essas bolinhas vermelhas. En los puntos rojos son grupos étnicos no alcanzados. Esses pontinhos vermelhos são grupos étnicos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. En el libro de Mateo encontramos en el capítulo 24 E no livro de Mateus, no capítulo 24, encontramos señales antes del fin. os sinais antes do fim, do final dos O tempos. sea, leemos el capítulo 24 y dice que nación se levantará contra nación. Quando lemos Mateus 24, lemos ali que nações se levantariam contra nações. Que va a haber pestes, hambres, terremotos. Que vai ter muitas doenças, epidemias, fome, terremotos. Durante mucho tiempo hemos estado viviendo esto. Por muito tempo já temos vivido isso. Parece que va en aumento. Parece que cada vez aumenta mais. Yo creo que estamos en los últimos días. E eu creio como vocês que estamos nos últimos dias. Pero cristianos hace 100 años pensaron que estaban en los últimos días. Mas também os cristãos há 100 anos atrás pensaram que estavam nos últimos Y dias. los discípulos hace 2000 años pensaron que estaban en los últimos días. E os discípulos há 2000 anos, nos tempos de Paulo, da igreja primitiva, também pensavam que estavam nos últimos dias. Y en lugar de encerrarme y regresar, que Cristo regrese, E em vez de apenas pensar apenas na volta de Cristo, en lugar de encerrarme en las 4 paredes de la iglesia, no lugar de ficar fechados aqui apenas dentro da igreja, esperando que Jesús regrese pronto, apenas esperando que Jesus volte o mais rápido possível, quiero recordarles que tenemos una tarea, temos que lembrar a vocês que nós temos uma tarefa. una encomienda de parte de Jesucristo. Nós temos uma encomenda, um encargo da parte de Jesus Cristo. Versículo 14 del capítulo 24, Mateo dice: Versículo 14 de Mateus 24. será Diz. predicado este evangelio del reino Será pregado este evangelho do reino en todo el mundo em todo o mundo, para testimonio a todas las naciones, para o testemunho de Cristo a todas as nações. y luego vendrá el fin. E logo então virá o fim. Probablemente la última señal Provavelmente o último sinal que precisa ser que feito. nos hace falta ver para ver el regreso de Jesús. E é um sinal que é necessário que nós possamos ver esse sinal para que então Jesus volte. Ahora quiero mostrarles de cómo se ven las naciones. Agora eu quero mostrar como é que Deus vê as nações. Olha só, Son personas. são pessoas, gente. La palabra nación en el griego A palavra nação em grego es etnos. é a palavra etnos. Son los grupos étnicos. São os grupos étnicos. Por eso en Apocalipsis Por isso, no livro de Apocalipse 5:9 y 7:9 5:9 e 7:9 dice que tenemos una cita, tú y yo. diz que nós temos Vamos a estar juntos. sim, vamos estar juntos. Uma Vamos a espécie de estar agenda conjunta. juntos en el cielo adorando el Cordero, Vamos estar juntos no céu, adorando ao Cordeiro de Deus. vestidos de ropas blancas, Vestidos de roupas brancas, con palmas en las manos, cantando com palmas, De com cada- as nossas mãos. de cada pueblo, tribu, lengua y nación. E cada povo, tribo e nação vai estar representada ali. Esto es misiones. Isso é missões. Y yo quiero ilustrar esto. E eu quero ilustrar isso para vocês. Voy a pedir a mi amigo iraní Irani, por y tu favor. compañero pasen aquí adelante. Isso, vem aqui na frente, por favor. Uno aquí, otro acá. Um aqui e outro ali. Y para ilustrar la diferencia entre evangelismo y misiones. E eu quero ilustrar para vocês a diferença entre evangelismo e missões. Porque hay una gran confusión Porque há uma grande confusão no meio da igreja. en América Latina. E principalmente a América Latina. Llamamos todo misiones, Chamamos tudo de missões, cuando muchas veces es evangelismo. quando muitas vezes é evangelismo. Ahora, yo conocí a iraní ayer. Eu conheci o Irani ontem. Vino a recogerme. Veio me buscar junto com o pastor Giovanni. Ya pensó que iba a ser mi traductor en inglés. Ele pensou que ia ser meu tradutor em inglês. Pero me siento más cómodo en español. Mas eu me sinto mais confortável falando espanhol. Pero voy a hablar mal de él. Por isso vou falar mal dele. Pero aquí tenemos a Juan. E aqui nós temos
João, como se ele fosse João, Sí, simbolicamente. es un ejemplo. É um exemplo apenas, No uma te sientes ilustração. mal, no te sientes mal, É, não fique mal, por porque favor, voy a hablar mal de ti. porque eu vou falar mal de ti hoje Aquí aqui. tenemos a Joao, Aqui temos o João, de Humorama, de Umuarama. y Joao tiene un problema. E João tem um problema. No conoce a Dios, Não conhece a Deus. nunca se ha arrepentido de sus pecados. Nunca se arrependeu dos seus pecados. Es un vil pecador. É um pecador vil, terrível. Es una persona perdida espiritualmente. É uma pessoa perdida espiritualmente. Ahora de este lado Agora, desse lado, tenemos a Mohamed. temos aqui do nosso lado, à esquerda, na direita de vocês, Mohamed. No se llama Mohamed, ¿verdad? Não, o nome dele não é Porque Mohamed. voy a hablar mal de él. Então eu vou falar mal dele. Mohamed tiene un problema. Mohamed tem um problema. No conoce a Dios. Não conhece a Deus. Nunca se ha arrepentido de sus pecados. Nunca se arrependeu dos seus pecados. No conoce a Cristo. Não conheceu a Cristo. Es una persona perdida espiritualmente hablando. É uma pessoa perdida espiritualmente falando. Entonces, Então, Joao de Humorama, João de Umuarama una persona perdida, é uma pessoa perdida. y Mohamed del norte de África, E Mohamed, que mora no norte da África, que es una persona perdida espiritualmente también. é uma pessoa perdida espiritualmente também. Ahora va la pregunta tonta. Agora nós vamos fazer uma pergunta boba, Muy bien. tola, Boba. abestada. ¿Cuál de los dos, Qual dos dois, Joao de Humorama João de Umuarama o Mohamed del norte de ou África, Mohamed do norte da África, cuál de los dos es más perdido? qual dos dois que é mais perdido? Ah, muy inteligente. Os dois, vocês são Oh, muito Tiene inteligentes. una congregación muy inteligente. Olha só, vocês têm pastores, uma congregação muito inteligente. Los dos son perdidos. Os dois estão perdidos. Perdido es perdido. Perdido é perdido. Nadie puede ser más perdido que el otro. Ninguém pode ser mais perdido que o outro. Sin embargo, hay una diferencia. Mas sim, existe uma diferença. La diferencia está en que Joao de Humorama A diferença está que João de Umuarama vive en una ciudad donde hay varias iglesias. vive numa cidade onde existem dezenas de igrejas. Tiene un sobrino que siempre le habla de Cristo. Tem um sobrinho que sempre fala para ele de Cristo. Él vive cerca de una librería cristiana. Ele mora perto de uma livraria cristã. Y la otra cuadra hay una iglesia. E na outra quadra da sua casa tem uma igreja. Tiene un amigo que siempre está hablando de Cristo. Tem um amigo que sempre, constantemente, fala de Cristo. Puede prender la radio y escuchar un programa evangelístico. Pode ligar na rádio e ouvir um programa evangélico. Pero Mohamed del norte de África Mas Mohamed, do norte da África, simplemente no tiene acceso al evangelio. simplesmente não tem acesso ao evangelho. No conoce Não conhece a ningún cristiano. a nenhum cristão. Vive en un país donde hay un misionero por cada 1.000.000 de habitantes. Vive num país em que a cada um missionário para cada 1 milhão de habitantes. Vive en un país donde hay un cristiano por cada 1.000.000 de habitantes. Vive num país onde há um cristão para cada 1 milhão de habitantes. Siendo un fiel musulmán, Sendo um fiel muçulmano, él piensa que los cristianos están mal. eles pensam que os cristãos estão mal. Él piensa que los Estados Unidos es un país cristiano. Eles pensam que os Estados Unidos é um país cristão. Y Estados Unidos exporta muchas maldades. E os Estados Unidos acaba exportando muitas maldades. Y él piensa que los cristianos tienen 3 dioses. Mohamed pensa que os cristãos têm 3 deuses. El Padre, el Hijo y la Madre María. O Pai, o Filho e a Mãe, chamado Maria. Tiene una idea torcida del cristianismo. Tem uma ideia distorcida do cristianismo. Y hay aquí la definición de evangelismo y misiones. E aqui nós vamos agora definir o que é evangelismo e o que é missões. Evangelismo es levantar la iglesia donde la iglesia ya está. Evangelismo é levantar igrejas onde o evangelho já está. Misiones es levantar la iglesia donde no está. Missões é levantar igrejas onde o evangelho não está. O donde apenas está comenzando. Ou onde apenas está começando o evangelho. Es importante seguir haciendo evangelismo, É muito importante continuarmos evangelizando,
Pero es urgente hacer misiones transculturales. Mas é urgente, é necessário fazer missões transculturais, além das culturas. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias, Mohamed. Obrigado, Mohamed. Obrigado, João. Uma salva de palmas para eles. Aê. Quiero darles un testimonio Quero dar um testemunho para vocês, antes de dar un pequeño devocional. antes de trazer uma pequena meditação devocional. Desde hace 4 años estoy viajando cada mes Já faz 4 anos que estou viajando todo mês y viajo muy lejos. e tenho ido muito distante. Brasil está muy cerca de México, Brasil até está pertinho do México, porque casi cada mes estoy yendo a India, a Myanmar, a diferentes países. porque estou indo a diferentes países muito mais longes, como a Índia, o Myanmar, Birmânia. A veces despierto en la mañana y no recuerdo dónde estoy. Às vezes eu acordo pela manhã e não me lembro nem aonde eu estou. Después de enseñar misiones por 30 años, Depois de ensinar sobre missões por mais de 30 anos, después de movilizar a muchos mexicanos por todo el mundo, depois de mobilizar muitos mexicanos para que possam ir em missões pelo mundo, mi organización Betania, que estamos en Brasil, minha organização chamada Betânia, Missão Betânia, que também está no Brasil, tenemos un seminario en Altonia, cerca de aquí. temos um seminário bíblico em Autônia, bem pertinho daqui. Muchos de ustedes a lo mejor conocen la editora Betania. Talvez vocês conheçam por causa dos livros, a editora Betânia. Por cierto, tengo un libro que sale en este año. E é certo que nesse português. ano vai sair um livro meu pela editora Betânia, En portugués. em português. Se llama No todos somos misioneros. Se chama Nem Todos Somos Missionários. Porque si todos somos misioneros, Porque se todos somos missionários, quiere decir que cada cristiano en el mundo quero dizer que cada cristão pelo mundo puede quedarse donde está. pode ficar onde está. Nadie tiene que moverse, Ninguém precisa se mover. pero no. Mas não é assim. Dios está enviando brasileros a Senegal, Deus está enviando brasileiros para Senegal, enviando gente de Senegal a China, enviando gente de Senegal para a China, enviando chinos a Jordania, enviando chineses à Jordânia, porque estamos en los últimos días. porque estamos no tempo final, nos últimos dias. Por primera vez estamos viendo de todas las naciones a todas las naciones. Pela primeira vez na história da igreja, temos visto pessoas de várias nações viajando entre nações. Y yo voy a África de vez en cuando. E eu vou muito à África, de vez em quando. Y quiero darles un testimonio. E eu quero te dar um testemunho de lá. Ahí está una foto de un amigo conmigo, se llama Samuel. Ali tem uma foto de um amigo no canto de lá, né? De um amigo chamado Samuel. Ahora yo visito a los que están trabajando donde no hay iglesias. Eu geralmente faço visitas em lugares onde existem pessoas que estão trabalhando, onde não existem igrejas. Visito las tribus. Eu visito as tribos, as etnias, Visito a las primeras iglesias y los primeros as cristianos. primeiras igrejas que se levantam, os primeiros cristãos naqueles lugares. Y los promuevo para que podamos apoyarles. E os promovo, né, os capacito, os ajudo para que possamos também, e mobilizo, para que possam ser apoiados. Pero quiero promover a Samuel. Mas agora quero falar acerca de Samuel. Samuel estudió en nuestra universidad misionera en Minnesota. Samuel, por exemplo, é um jovem que estudou na nossa universidade missionária em Minnesota, Estados Unidos. Él es de Ghana, África. Ele é de Gana, na África, um país africano. Es de tez muy negro. Ele tem a pele bem negra. Se casó con una mujer de Suecia, ¿de dónde? De las Islas Faroe de Suecia. Ah, sim. Ele se casou com uma branquinha da Suécia, das ilhas Faro, na Suécia. Ella es blanca y él es negro. Pensa numa mulher branca, e ele é bem negro. Son buenos amigos. Mas são maravilhosos amigos. Me encantó que Samuel regresó a su país. O que me encantou, o que eu me alegrei muito foi que Samuel voltou ao seu país. Voy a estar con él en junio. E vou estar com ele em julho de novo. Pero en una visita con él, E uma dessas visitas com ele, descubrí que tiene 600 iglesias. descobri que ele já está com 60 igrejas. 600 600 igrejas. 600 iglesias. 600 igrejas. En 22 años ha levantado
600. Em 22 anos, ele já levantou 600 igrejas. Ninguna iglesia tiene una pared. Nenhuma igreja tem paredes. Tiene un techo simple, Tem um teto simples, a veces de bambú, às vezes de bambu, palha, y tiene muchas iglesias. e já tem 600 igrejas. Y él me llevó con unos pastores E ele me levou com alguns pastores para visitar a varios pueblos. locais e para visitar alguns povos. Podemos ver el siguiente. Olha as fotos ali. Aquí está uno de los pueblos. Aqui está algum dos povos. Pueden ver unas chozas de palma. Você pode ver aí algumas cabanas de palha. Aquí entramos a un lugar y en las chozas encontramos 3, 4 chozas chiquitas y una choza grande. E aí nós encontramos nessas aldeias pequenas cabaninhas de palha e uma cabana maior de palha. Si tiene 4 casas chiquitas y una grande, Se tem 4 tendas, né, casinhas, quiosquezinhos pequenos, existe uma tenda grande, quiere decir que tiene 4 esposas. significa que o líder daquela aldeia já tem 4 esposas ao seu redor. Oh, Ya sabemos, los casados levantan las manos. os casados aí, levantem as mãos. Muy bien. Una esposa es suficiente, Uma varones, ¿verdad? esposa já dá trabalho, Ya, né, gente? una es suficiente. No sé Já cómo é se hace con suficiente. 4. Imagina você casado com 4. Isso é normal, tá, gente? No, Na yo África é amo a mi cultural. esposa. Isso. Pero Eu amo es- a minha esposa. Es muy diferente ahí. Mas lá na África é muito diferente. É Aqui- normal um homem ter várias mulheres. Entonces estuvimos visitando algunas aldeas. Então estivemos visitando algumas aldeias. Y luego algumas vilas. llegamos a un pueblo y él decía, ahora vas a conocer a un rey. E então chegamos num povoado e ele me falou, esse meu amigo me falou, agora você vai conhecer um rei. Regresa, Está lá o por rei, favor. ó. Ustedes pueden ver el rey en su trono. Ali nós vemos o rei no seu trono. Esto es su palacio. Esse é seu palácio. Está encima de un trono Está em cima de um trono que tiene un piel de vaca abajo de su silla, que tem um pé de vaca debaixo da sua cadeira. que representa su reinado. É uma pele de vaca debaixo da sua cadeira que representa um reinado. Abajo del piel de este rey está la piel de su papá. E é engraçado que debaixo da pele da vaca, da qual ele está sentado, está o corpo do seu pai que morreu, Que era el rey durante 50 años. que foi rei durante 50 anos. Y bajo la piel de su papá está la piel de su abuelo. E debaixo da pele do seu papai tem ainda a pele e o corpo do seu avô. Y luego abajo de esta piel, la piel de su tartabuelo. E debaixo disso ainda o tataravô Y de 6 generaciones. de 6 gerações. Ele Entonces- está sentado debaixo de 6 gerações. Estoy en el palacio de un rey por primera vez en mi vida. Então eu entrei nesse palácio desse rei pela primeira vez na minha vida. Un pueblo chiquito. Um povo pequeno. Estoy recordando el versículo. Estou lembrando agora o versículo. Que cuando uno está en la presencia de un rey, Que quando alguém está diante da presença de um rei, que el Espíritu Santo va a ayudar a dar las palabras. e o Espírito Santo vai te ajudar diante do rei com as palavras. Estoy diciendo, Señor, ayúdame. Eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, me ajuda. Estuve viajando con 3 negros, Estive viajando com 3 negros, como estos 3 aquí, que no son muy negros. como esses 3 aqui, que não são Yo negros. estuve sentado acá. Estava sentadinho do lado deles, Y la persona local, Ya. primeramente se pone de pie y se presenta. e a pessoa local, de repente, se coloca de pé e se apresenta. No podemos dar un saludo rápido, tiene que ser un saludo de 5 o 10 minutos. Não podemos dar uma saudação inicial com a pessoa rapidamente, é algo que demora de 5 a 10 minutos. Entonces, primero se da su saludo. Primeiro você dá aquela saudação, El, boas-vindas. el segundo, O segundo também, mi amigo Samuel, meu amigo Samuel se presentó. se apresentou. Estamos en un pueblo musulmán. Estávamos no meio de um povo muçulmano El rey no sabe que somos cristianos. e o rei não sabia que éramos cristãos. Teníamos que cuidarnos mucho. Tínhamos que ter muito cuidado naquele momento. Decíamos que veníamos de una organización no gubernamental. Dizíamos para o rei que vínhamos de uma organização não governamental, uma ONG. Y ahora me toca a mí presentarme. E agora é minha vez de me apresentar diante do Y rei. yo dijo, mi querido rey, E eu disse, meu querido rei,
Vengo de México, un lugar muy lejos, Eu venho do México, um lugar bem distante. un lugar al otro lado del Um mundo, lugar do outro lado do mundo. con 8 millones de carros en la Ciudad de México, Com 8 milhões de carros na minha con cidade, a mucha cidade do México, contaminación. com muita poluição. No tan bonita la ciudad. Não é tão bonita a cidade. Y anoche estuve durmiendo en tu pueblo E à noite eu estive dormindo aqui no meio do teu povoado y vi, parece, millones de estrellas e en vi el cielo. tantas e tantas estrelas, milhões de estrelas. Aire puro, E o ar puro, un lugar um bonito. lugar bonito. Pero estoy viajando con mis 3 amigos Mas eu estou viajando com esses 3 amigos. y ellos hablan un africano británico. E eles falam um africano meio misturado com britânico. El idioma en Ghana es el inglés. O idioma em Gana, que é o país, é o inglês. Es el segundo idioma de todos, É o segundo idioma de toda a nação. pero hablan más o menos bien. E falam mais ou menos bem. Pero tienen un acento. Mas, como toda nação africana, tem um acento africano. Y le dije al rey, Sotaque. le dije al rey, no entiendo muy bien a mis amigos. E eu falei ao rei, eu não entendo muito bem os meus amigos. Ahora ustedes tienen que entender que cuando nosotros hablamos con el rey, hablamos directamente. E vocês precisam entender que quando nós falamos com o rei, você precisa falar diretamente com Pero ele. cuando él habla con nosotros, él usa su traductor, que ahí se ve su traductor. Mas quando o rei fala conosco, existe um tradutor entre o rei e nós. Y el protocolo es muy chistoso, E o protocolo é bem engraçado. porque el rey nos dijo, bienvenidos a mi pueblo. E o rei nos disse, sejam bem-vindos ao meu povo. Y luego su intérprete dijo, el rey dijo que están bienvenidos al pueblo. E o intérprete também disse que vocês estavam bem-vindos ao meu povo. Pero de inglés a inglés, De inglês para inglês. no traducido. Não traduziu. Es el protocolo. Esse é o protocolo. Y yo noté cuando el rey habló que tiene un inglés educado. E eu notei que o rei disse que ele tinha um inglês educado. Y yo dije, yo creo que usted es un hombre educado. E eu então falei para o rei que eu acreditava que ele era um homem também educado. Y él se bajó de su E ele De su foi trono. para baixo do seu trono, y empezó a desceu platicar con nosotros directo. e começou a falar conosco diretamente. Después de platicar unos 20 minutos dando una introducción, E depois de conversar conosco cerca de 20 minutos, dando uma espécie de de alguna forma rompimos el hielo. de alguma forma nós quebramos o gelo. Y él me decía sus primeras palabras directamente. E ele me dizia com as suas palavras diretamente: Yo tengo una maestría de la Universidad de Vancouver en Canadá. eu tenho um mestrado da Universidade de Vancouver, no Canadá. Y luego pues empezamos a tener una buena relación. Então começamos a ter uma boa relação, facilidade em conversar. Preguntamos al rey cuáles son las necesidades en su pueblo. Perguntamos ao rei quais são as necessidades do seu povoado. Todavía no decimos que somos cristianos. Mas até então não havíamos falado para ele que éramos cristãos. Fue muy cordial la visita. Foi muito amigável a visita. 6 meses después estoy nuevamente con el rey. Depois de 6 meses, voltei naquele mesmo lugar para conversar novamente com o rei. Nunca imaginé estar en el mismo lugar 6 meses Eu después. nunca imaginei estar no mesmo lugar 6 meses depois. Y estamos platicando por segunda ocasión con él. E então começamos a conversar novamente por um segundo momento com ele. Y decimos que somos cristianos. E aí então falamos para ele que éramos cristãos. Y él decía, yo pensé que tal vez eran cristianos. Aí o rei disse, eu logo imaginei que talvez vocês fossem cristãos. Y una vez preguntamos, E uma vez perguntamos, ¿cómo podemos ayudarle en su pueblo? como é que nós podemos ajudar você no seu povoado? Y él respondió así, E ele respondeu assim, ya yo les dije la última vez que necesitamos un mejor camino. eu disse na última vez que precisávamos de um caminho melhor. Yo les dije en la última ocasión que mi gente necesita educación. Eu falei para vocês que o que o meu povo necessitava era educação. Y también yo les dije de la necesidad de pozos de agua. E eu também falei para vocês que uma das nossas necessidades eram poços profundos com água. Pero ya que son cristianos, yo he leído parte de su libro.
mas já que vocês são cristãos, eu quero dizer para vocês que eu também já li uma parte do seu livro. Y yo quiero responder como el hombre más sabio de tu libro. E eu quero te responder como o homem mais sábio do teu livro. Porque yo supe que este hombre sabio simplemente dio la respuesta, yo quiero sabiduría de parte de Dios. E eu sei que esse homem sábio, quando falou com Deus, pediu sabedoria da parte de Deus. Y es lo que yo necesito. E é aquilo que eu necessito como rei. Sabiduría de parte de Dios. Sabedoria da parte de Deus. Mi amigo Samuel de Ghana, África, Meu amigo Samuel de Gana, na que África, Dios la ha usado para levantar 600 iglesias, que esse homem que Deus tem usado para levantar 600 igrejas. nos acercamos al rey con él y impusimos las manos Então nos aproximamos do rei e colocamos as nossas mãos sobre ele. y oramos por él. E oramos por ele, por No se sabedoria. convirtió, Ele ainda não se converteu. pero tenemos apertura en sus pueblos. Mas temos abertura dada por Deus no meio desse povoado. Porque es un rey a cargo de muchos jefes. E é interessante que ele é um rei que está sobre muitos chefes tribais. Ore por el rey. Orem por esse rei Allá de em Ghana, África. lá em Gana, na África, Que se convierte. para que se converta. Quiero hablar de otra historia muy parecida. Quero falar de outra história muito parecida. En el primer viaje, Na primeira viagem, con mi amigo Samuel visitando los pueblos, com meu amigo Samuel, visitando os povos, as aldeias, fuimos a visitar una mezquita. fomos visitar uma mesquita. Una mezquita Uma mesquita es como Es esta ahí. aquí, tiene 600 años. que tem 600 anos, essa mesquita. Y pasamos por la carretera. E passamos pela rodovia. Y yo soy fotógrafo. E eu sou fotógrafo. Me encantan las fotos. Eu amo tirar fotos. Escribo historias y tomo fotos muchas veces. Escrevo muitas histórias e tiro fotos muitas vezes. Y yo dije a mi amigo Samuel, para, quiero una foto. Eu disse pro meu amigo Samuel, para, eu quero tirar uma foto. Dice, no, después, estamos aquí en 3 días. E ele disse, não, depois a gente volta aqui em 3 dias. Para visitar este pueblo tuvimos que pedir permiso del imam. Para visitar esse povo, tivemos que pedir ao líder religioso, o imã, uma espécie de arcebispo clique mais. islâmico. Aquí É está o una líder foto. maior do Islã. Aquí está está a foto el dele. imam. No se ve muy O amable. imã, ele não, quando você olha para ele, você vê que ele não é doce, né? Não é Entonces yo fui con él, querido, muito Yo fui amável. con él. Então eu fui com ele. pidiendo permiso para sacar una foto de la mezquita. E eu conversei com ele pedindo autorização para que eu pudesse tirar uma foto da Y que si mesquita. puedo sacar una foto con usted. E aí peguei e falei, ó, posso tirar uma selfie com você? Uma foto? 6 meses después estuve 6 ahí. meses depois, estive ali de novo. Y llego con el mismo imam. E chego com o mesmo imã, que é o líder Yo religioso, le dije a través de un traductor, e falei com ele através de um tradutor. yo no sé si se acuerda de mí, Eu não sei se você se lembra de mim, pero estuve hace 6 meses. mas eu tive aqui com você faz 6 meses. Y tomamos una foto E juntos. tiramos uma foto junto. Y quiero entregar su foto. E eu quero entregar a sua foto. Mire la foto, Olha a foto, me mira a mí e ele olha para mim, y sus primeras palabras. e suas primeiras palavras. Usted es un hombre de Dios. Você é um homem de Deus. Nadie me ha regalado una foto. Ninguém nunca tinha me dado uma foto. Está en medio de la nada. Estava no meio do nada. No tiene visitas. Não tem visitas esse Está en homem. extremo norte de Ghana. Está no extremo norte do país, chamado Muy Gana. pocas personas lo visitan. Muitas poucas pessoas o visitam. Nos dio permiso para visitar su pueblo. Nos deu autorização para visitar todas as aldeias daquela região. Y 3, 4 horas después empezamos a salir de su pueblo. E 3 a 4 anos depois começamos a sair. Horas. Ah, tá, ó, isso. 3 a 4 horas depois começamos a sair do seu povoado. Y estuve otra vez con mi amigo Samuel, el pastor, Estive uma vez com meu amigo Samuel, o pastor. en esta ocasión. Sim, nesta ocasião. Y 5 jóvenes se acercaron a pastor Samuel diciendo, escuchamos que usted es pastor. E 5 jovens se aproximaram de mim, de Samuel, e falando, escutamos que vocês são pastores. Você é pastor. Este pueblo no ha tenido un cristiano en 600 años, nunca ha tenido. Esse povo, para vocês terem uma ideia, nunca teve um cristão em 600 anos. Y 5 jóvenes se acercaron al pastor Samuel
E 5 jovens se aproximaram do pastor Samuel con un papelito, com um papelzinho con sus nombres y sus números de celulares. com seus nomes e seus números de celulares Y le dijeron, e falaram para ele: queremos una iglesia aquí en este pueblo. queremos uma igreja aqui nesse povo. Llámenos. Por favor, nos liguem. Samuel estuvo llamándoles los próximos días. Samuel então teve ligando para eles nos próximos dias. Y él tenía que decirlos, E ele tinha que dizê-los. tienes que tener permiso del imam, Falavam para os jovens: olha, primeiro peçam autorização ao imã, porque tienes que tener el permiso de la máxima autoridad del pueblo. porque tens que ter autorização primeiro da autoridade máxima do povo. Los jóvenes dijeron, nosotros conocimos a una maestra cristiana en otro pueblo. E aí os jovens falaram: olha, nós conhecemos uma professora cristã em um outro povo. Tenían interés en el Eles cristianismo, tinham interesse no cristianismo, interés en conocer a Dios, interesse em conhecer a Deus. pero el obstáculo era el imam. Mas o obstáculo era quem? O imã, o líder religioso muçulmano. 2 días después, en nuestro viaje, los jóvenes llamaron otra vez 2 dias depois, os jovens nos ligaram novamente y dijeron, el imam nos dio permiso. e nos disseram que o imã, o líder religioso, nos deu autorização. Decía, si son estos que me visitaron y me regalaron mi foto, pueden estar aquí. Eles falaram, né? Os jovens falaram: se foi aqueles que me visitaram e me deram uma foto, esses podem vir. Ore por el pueblo de Larabanga, Orem, por favor, por esse povo de Gana, que tiene apertura también. que também tem abertura ao Evangelho. Dios está trabajando en el mundo. Deus está trabalhando no mundo. Dios está buscando Deus está buscando gente dispuesto, gente disposta, pero se requiere la perseverancia. mas para isso é necessário perseverança. Y yo quiero dejarles una palabra de perseverancia. E eu quero deixar uma breve palavra sobre perseverança. Esto amados. sí va a ser muy breve. Essa vai ser muito breve. Mientras que Giovanni está leyendo un texto, Assim que o Giovanni lê o texto-chave, en 2 de Samuel 23, 8 al 12. podem abrir a Bíblia em 2 Samuel 23, de 8 a 12. Abram a palavra de Deus, 2 Samuel Y mientras 23. que están escuchando la palabra de Dios, quiero que recuerden los 3 valientes del rey David. Eu quero que enquanto o pastor Giovanni vai estar lendo esse trecho da palavra de Deus, tragam a memória, se lembrem dos 3 valentes do rei Davi. 2 Samuel 23, a partir do 8º versículo, 23, 8. 2 Samuel 23, 8. 2 Samuel 23, 8. A Bíblia diz: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebet, filho de Taquemone, o principal de 3. Este bradiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe causar a mão e ficar grudada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o aratita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aquí tenemos una historia no muy conocida. Aqui nós temos uma história que não é muito conhecida. A lo mejor en su lectura de Biblia lo lees una vez al año. Talvez uma vez por ano, quando você está lendo a Bíblia, passou lotado por esse texto. Pero aquí tenemos los 3 hombres más valientes del rey David. Mas aqui nós temos 3 personagens, 3 homens que são os mais valentes do rei Davi. En el libro de Crónicas y Samuel tenemos el ejército de David. No livro de Crônicas e também de Samuel, nós vemos o exército do rei Davi. Tenemos a los más valientes de David. Nós temos, a Bíblia menciona os mais valentes do rei Davi. Pero esos están registrados como los
tres más valientes. Mas aqui está o registro daqueles que foram os 3 mais valentes. do ¿Qué rei tienen en Davi. común estos tres O hombres? que tem em comum esses 3 homens? Vamos a ver rápidamente qué es la perseverancia. Nós vamos ver rapidamente que a característica deles era a perseverança, Es la tenacidad. era a tenacidade, a firmeza. Perseverancia, una definición es lo siguiente. Uma das definições de perseverança, pode botar no PowerPoint. Seguinte, Aquí está, pouquinho mais para perseverancia. frente, onde tem a palavra Una, perseverança. una bem grande. definición. No, sí. Antes. Perseverancia. Depois. Vai, Ahí, mais um pouquinho. uno más. Um a mais. Para frente. Aí. Esto. Aqui, a palavra é perseverança. E a definição desse conceito, que nós chamamos de perseverança, é firmeza, obstinação e constância para cumprir um objetivo. Nós vemos em Gálatas 6:9, a Bíblia diz: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. En español lo dice de esta forma, terminando. Si no nos damos por vencidos. Isso, em espanhol, o termo literal é esse: se não nos damos por vencidos. No nos cansamos de hacer el bien. Se não nos cansamos de fazer o bem. En su debido tiempo Dios nos va a bendecir. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, Si no nos damos por vencidos. se não desistirmos. ¿Cuántos cristianos tiran la toalla cuando viene la primera batalla? Quantos cristãos largam a toalha, abandonam quando vem a primeira batalha? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un empleado normal y un empleado extraordinario? Qual é a diferença entre um empregado, um funcionário normal e um funcionário, um trabalhador extraordinário? ¿Cuál es la diferencia entre un atleta normal y extraordinario? Qual é a diferença entre um atleta normal e um atleta extraordinário? Es la perseverancia, É a perseverança. que hace un esfuerzo mayor. É aquele que faz um esforço maior. Yo digo en los institutos bíblicos, Eu digo isso sempre nos institutos bíblicos. a veces si uno es puntual, llega a tiempo, E, por exemplo, se às vezes uma pessoa é pontual e chega a tempo, si uno entrega sus tareas, se aquele entrega suas tarefas na hora certa y cumple con todos los quehaceres del instituto, e cumpre com todos os afazeres e as tarefas do Instituto Bíblico, a veces decimos que es un excelente alumno, é assim que nós dizemos: este sim, é um excelente aluno. pero está haciendo lo mínimo. Mas ele está fazendo apenas o básico. Mire cómo han O mínimo. cambiado los tiempos. Você está vendo como os tempos têm mudado? Quiero leerles la historia de una persona Eu quero, pode passar o slide, quero ler a história de uma pessoa que se llama Abraham Lincoln. que se chama Abraham Lincoln. Ustedes han escuchado de Abraham Lincoln. Vocês já escutaram sobre Abraham Lincoln. Si no reconocen quién es Abraham Lincoln, tengo otra foto. Se vocês não reconhecem, está aí, Abraham Lincoln. Ahora sí lo reconocen. Agora vocês se lembram, na nota de $5. Por lo menos los mexicanos lo reconocen muy bien. Pelo menos os mexicanos conhecem muito bem. Quiero leer algo sobre la vida de Abraham Lincoln. Eu quero ler algo sobre o amigo de Abraham Lincoln. En 1831 Em 1831, quebró en su primer intento para hacer un negocio. ele faliu nos seus primeiros negócios. Un año después, perdió las elecciones en la legislatura de los Estados Unidos. Ano depois, ele tentou ser um legislador, um deputado dos Estados Unidos, e perdeu as eleições. 2 años después, quiso iniciar un negocio y fracasó por segunda vez. 2 anos depois, começou um novo negócio e fracassou pela segunda vez. Un año después, murió su prometida. Ano depois, morreu a sua noiva, que estava prometida. Un año después, tuvo un quiebre emocional y fue internado en un hospital. Ano depois, teve momento difícil, emocional, e foi internado no hospital. 2 años después, perdió su segundo intento para entrar en una carrera política. 2 anos depois, novamente perdeu a eleição para a carreira política, deputado. 5 años después, 1843, Em 1843, 5 anos depois, fue derrotado tratando de entrar al Congreso. derrotado novamente, tentando entrar no Congresso norte-americano. 3 años después, derrotado por segunda ocasión tratando de entrar al Congreso. 3 anos depois, foi derrotado de novo, tentando entrar no Congresso. 3 años después, su tercer intento fue derrotado.
3 anos depois, no seu terceira tentativa, foi derrotado novamente, tentando entrar no 2 Congresso. años después fue derrotado tratando de entrar al Senado. 2 anos depois, foi derrotado, tentando entrar no Senado. 1 año después derrotado tratando de ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Um ano depois, foi derrotado, tentando entrar como vice-presidente dos Estados Unidos. 2 años después trató de entrar nuevamente en el Senado y fue derrotado. 2 anos depois, tentou entrar novamente no Senado e foi derrotado. Y el último, E por último, gente, 2 años después, 2 anos depois, fue electo foi presidente eleito de los Estados o Unidos. presidente dos Estados Unidos. Un hombre persistente. Homem perseverante. Un hombre que no tiró la toalla. Homem que não largou a toalha. No tiren la toalla. Não largue a toalha, meu Siguen irmão. adelante. Continue adiante. Sean persistentes Sejam persistentes en la escuela, na escola, en su trabajo, no seu trabalho, aún en el ministerio. também no ministério. Regresamos a la historia. Voltamos à história aqui. 3 personas. 3 personagens. La primera persona, Josabé Basabet. A primeira pessoa se chama Josebé Bassebet. Nombre largo. Nome muito grande. No, un nombre largo. Hombre. El nombre de él largo. Sim. Assim, o seu nome é bem largo. Pero en español se llama Adino. Mas em espanhol, na versão da Bíblia em espanhol, se chama Adino. 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 Tenía otro nombre. Mais fácil, ele tem um outro nome. Adino es conocido porque venció a 800 enemigos. Adino, esse Josebé Bassebet, ele é conhecido porque venceu 800 inimigos. Ahora, cualquier soldado que puede vencer a 800 enemigos y matarlos, Mas qualquer soldado, queridos, que vencer 800 inimigos e matá-los, ya va a estar en la lista del rey. com certeza vai estar na lista principal do rei. Pero ¿qué representa para nosotros espiritualmente? Mas o que isso representa para nós hoje, espiritualmente? Puede ser un clic más. Pode passar para o próximo slide. José Basabet o Adino es un ejemplo de la persistencia en medio de muchas dificultades. Esse homem é um exemplo para nós de perseverança em meio de muitos obstáculos. Él tenía 800. Tinha 800 inimigos. Yo no sé si vivió en un lugar donde las montañas se juntan en un lugar estrecho. Provavelmente ele enfrentou essas pessoas onde haviam 2 montanhas no meio de um caminho estreito. Y los enemigos entraron E os inimigos entravam, uno por uno um por um. y los mató uno por uno. E ele foi matando 800, um por um em fila. Puedo imaginar esto, Eu só posso imaginar isso. pero esto no tiene lógica. Mas isso não tem lógica, Porque gente. tal vez soy más fuerte que tú Porque provavelmente ele era mais forte que você. no, y yo puedo matarte. Porque eu soy sou más ma- fuerte que É, tú. provavelmente eu posso te matar, né, no caso dele ali, por ser mais forte do que você. Pero ya viene un segundo Mas de repente vem um segundo logo em y seguida. tienes menos fuerzas. E você já tem menos força, porque acabou de matar um. Más difícil matar el segundo. É mais difícil matar o segundo, gente. Y el tercero, E o terceiro, menos força. y el número 500. Imagina o número 500. No, esto fue algo sobrenatural. Isso foi algo sobrenatural. Pero es algo en la palabra de Dios para enseñarnos la persistencia en medio de muchos obstáculos. Isso na palavra de Deus não está à toa, querido. Nos ensina sobre a perseverança, a persistência em meio a muitos obstáculos. Ahora estoy seguro en este lugar hay muchos Eu obstáculos. tenho certeza que aqui nesse lugar existem pessoas com muitos obstáculos. Pero estoy seguro que ninguno tiene 800 Mas obstáculos. tenho certeza, estou seguro que ninguém aqui tem 800 obstáculos. Un obstáculo es suficiente. Um obstáculo já é um grande problema, já é Hace suficiente. 4 o 5 años yo tenía piel de cáncer. Por Câncer de exemplo, piel. faz uns 4 anos eu tive câncer de pele na minha testa. Durante 3 semanas no sabía qué tipo de cáncer. Durante 3 semanas foi feita a biópsia, eu não sabia que tipo de câncer eu tinha. Fue lo peor. Foi 3 semanas piores. Varios de ustedes han pasado por lo mismo. Talvez alguns de vocês já passaram por isso. Fue algo muy sencillo y me quitaron una bola aquí y ya acabó. Mas foi algo que depois eu vi que era simples. Me tiraram ali um pedacinho e já se acabou. Pero Tiraram um pedacinho de pele e já foi resolvida. algunos de ustedes están luchando con algo en su cuerpo en este momento. Talvez alguns de vocês estejam lutando com algo no seu corpo, alguma Tal vez enfermidade. algunos de ustedes están pasando por el obstáculo de una relación interpersonal rota. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade relacional,
um relacionamento que está quebrado. Tal vez es un obstáculo financiero. Talvez é um obstáculo financeiro. Tenemos que ser como Josabed Basabet, Temos que ser como Josabé Basebet, ser persistente, sermos perseverantes, persistentes, seguir adelante, seguirmos adiante, confiar en Dios, confiarmos em Deus. dejar que Él luche por nosotros. Temos que deixar que Deus lute por nós. Entonces, perseverantes Então, perseverantes en medio de muchos obstáculos. no meio de muitos obstáculos. El siguiente personaje, O segundo personagem, Eliezer, Eleazar. es más difícil entenderlo, Esse é mais difícil de compreendê-lo. porque simplemente la palabra de Dios dice que su mano se quedó pegada a la espada. Porque a Bíblia simplesmente diz que a mão de Eleazar ficou apegada à espada na luta. ¿Qué nos enseña? O que isso nos ensina? Nos enseña también la perseverancia. Também nos ensina sobre perseverança. Yo sé que hay hombres aquí que han trabajado en el campo. Eu sei que muitos aqui, existem muitos homens aqui que têm trabalhos nas fazendas, na agricultura, no campo. En México hay lugares que tienen mucha caña. Eu sei que no México, por exemplo, tem áreas que tem muita cana de açúcar. Y hay hombres que andan con un machete todo el día cortando la caña. E existem homens que ficam durante todo o dia cortando com facões as canas de açúcar. Y su mano se queda pegada a la machete. E a sua mão chega a ficar grudada no cabo do facão, Por tanto esfuerzo. com tanta força que faz. Yo recuerdo cuando yo era un joven en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Eu me lembro de uma vez encontrar um jovem no estado de Washington, nos Estados Unidos. Yo recuerdo que tenía que cortar el pasto. Eu me lembro que ele tinha que cortar o pasto, com uma maquininha de cortar pasto. Corté el pasto Corta- del terreno de mis padres. Eu também já tive essa experiência de cortar o pasto, não, a grama do jardim dos meus pais. Tenía 12, 13 años. Tinha 12 a 13 anos, Mi com uma maquininha. papá me consiguió un trabajo cortando el pasto de la vecina. E meu pai me conseguiu um trabalho, né, uma diária ali, cortando a grama dos meus vizinhos. Porque era viuda. E uma delas era viúva. Y yo corté su pasto por $5. E eu cortei aquele gramado, aquela grama por $5. Y luego mi papá me decía, te conseguí otro trabajo. E de repente meu pai falou, olha, eu te consegui outro trampo ali, De outro trabalho. $20. Le De van a 20 pagar dólares $20. agora. De $20. Y vas a trabajar todo el día Agora tu vai trabalhar todo dia en el cementerio cortando el pasto. no cemitério cortando a grama. Un lugar grande. Um lugar enorme. Y era difícil porque tenía que dar la vuelta alrededor de cada E era difícil porque eu tinha que Lápida. dar a volta De cada ao lápida. redor de cada sepultura. 6, 8 horas cortando el pasto. De 6 a 8 horas cortando a grama. Mi mano se quedó pegada a la jaladera de la podadora. A minha mão ficou grudada no cabo da cortadora. La mente decía, suelta. A minha mente o tempo todo tremia e dizia, solta! El cuerpo decía, me olvidé cómo hacerlo. E o meu corpo dizia para mim, olha, larga isso. Esqueci completamente. Isso. Perdão, gente. Por el Esqueci como cansancio. fazer. Por el cansancio de trabajar Por causa do tanto. cansaço. Varios de ustedes a lo mejor trabajar. tienen trabajos así todos los días. Talvez há pessoas aqui que tenham trabalhos pesados assim todos os dias. Pero Eleazar es un ejemplo para nosotros Mas Eleazar é um exemplo para cada um de nós. de la perseverancia Da perseverança, a pesar del cansancio. apesar do cansaço, da fadiga. Nos cansamos Nos cansamos, de irmão. muchas cosas, Em muitas coisas na vida. de situaciones, Em situações, el mismo sueldo, no salário que recebemos, el mismo trabajo, no mesmo trabalho. no sé, Não sei. se cansa de trabajar los sábados, Talvez porque você trabalha no sábado e não aguenta mais. nos cansamos en el ministerio. Às vezes nos cansamos no nosso ministério. Tenemos que a veces preguntar a Dios, ¿estoy haciendo algo que no debo hacer? Talvez temos que perguntar muitas vezes a Deus, será que eu estou fazendo algo que não deveria estar fazendo? Porque no debemos estar cansados espiritualmente.
porque jamais deveríamos estar cansados espiritualmente. Pero Eleazar se cansó físicamente. Mas Eleazar se cansou fisicamente. Y tal vez algunos de ustedes se identifican con él. Talvez algum de vocês se identifiquem com ele. Vamos con el tercero para terminar. Agora vamos conhecer o terceiro personagem. El tercero es Sama. Sama, ele. Sama simplemente dice la palabra de Dios que tenía que defender un terrenito chiquito. Sama diz a palavra de Deus que tinha que defender um pequeno terreno, um pequeno espaço. ¿Qué representa esto para nosotros? O que representa para nós hoje? Sama tenía un lugar chiquito donde tenía frijoles Ele tinha um pequeno lugar onde tinha feijão. y tenía que cuidarlo y protegerlo. Tinha que proteger aquela área. Sama es un cuadro, ¿lo puede pasar? Pode passar. Es un Slide. ejemplo É exemplo. de la perseverancia a pesar de una tarea humilde. É um exemplo de um homem que perseverou, mesmo recebendo uma tarefa humilde. ¿Cuántos de ustedes se sienten que tienen una tarea humilde? Talvez muitos aqui se sintam que têm apenas uma tarefa, um trabalho, uma Ai. missão humilde. Nada más tengo un pequeño terreno de frijoles. Ah, tenho só um pedacinho aqui de feijão. Pero Sama era un tipo. Mas Sama é um símbolo. Era tipo. un soldado del rey Era um soldado do rei. que decía, este es el terreno que Dios me ha dado. Ele dizia: esse é o terreno que Deus tem me dado. Y te reto, enemigo, a tomar lo que Dios me ha dado. E olha, inimigo, ninguém vai tomar o terreno, a área que Deus me deu. Plantó sus pies Ele plantou os seus pés y ali decía, yo voy a defender este e terreno. falou: eu vou defender esse terreno. Aplicación espiritual. Qual é a aplicação espiritual disso, Así amado? debemos ser persistentes Assim temos que ser perseverantes en nuestros matrimonios, em nossos en matrimônios, nuestras familias, em nossas famílias, en nuestra iglesia, na nossa igreja, donde Dios nos ha puesto. aonde Deus nos colocou. Ser fiel aunque estamos así con un sentir de que nada más tenemos un lugar muy humilde. Mesmo diante de sentimentos como que, eu só tenho esse lugarzinho, só tenho esse negócio pequeno, humilde. Yo quisiera tener un terreno más Eu grande. queria ter algo maior, um terreno maior, coisas maiores. Entiendo que hay gente aquí que tienen terrenos grandes Eu entendo que talvez existam pessoas aqui com terrenos enormes. y siempre están viendo a aquel que tiene un terreno más grande. E geralmente ficam olhando por lado e desejando aquele que tem um terreno maior do que o dele. Pero Dios dice que tenemos que ser fieles en lo poco Mas a Bíblia diz que Deus diz que nós temos que ser fiéis no pouco, y Dios nos va a dar más. para que Deus possa nos abençoar mais. No lo hacemos fieles con la intención de engañar a Dios y ganar más, Sim, nós não somos fiéis se queremos enganar a Deus, perdão? para engañar a Dios y tener más, no, o sea, haciendo un juego. Sim, sim. Hay que tener la motivación correcta. Temos que ter a motivação correta. Não adianta querer enganar a Deus para querer ter mais de Deus. Pero Sama era un tipo que decía, esto es lo que Dios me ha dado y yo lo voy a proteger. Mas Sama era uma pessoa que dizia: isso é o que Deus me deu e eu vou proteger e guardar o que Deus me deu. Perseverante. Isso é perseverança. Y yo simplemente quiero terminar. Eu simplesmente quero terminar aqui. Quiero mostrarles una gráfica más. Eu quero mostrar mais uma imagem para vocês. Olhem aí A na ver. tela. Nunca se rinde. Olha só, nunca se renda. Nunca se rinde. Nunca se renda. Y quiero orar por ustedes. E eu quero orar por vocês nessa noite. 3 oraciones. 3 orações. queridos. Los que identifican con la primera persona. Com aqueles que se identificam com José Bacebete. Algunos que tienen obstáculos. Aqueles que têm obstáculos nas suas Quiero vidas. orar por ustedes. Eu quero orar por vocês hoje. Quiero orar por los que sienten el cansancio. Quero orar também por aqueles que sentem que estão cansados. Y quiero orar por los que sienten que solamente tienen una tarea pequeña y quieren más. E eu também quero orar sobre aqueles que acreditam que estão com apenas uma tarefa pequena e querem mais. Y se están en una etapa de frustración Que probablemente. talvez tenham um sentimento de frustração nas suas vidas. Les voy a pedir que inclinen sus rostros Eu peço que vocês baixem seus rostos. y levanta su mano si usted identifica con el primer personaje. E eu queria que levantassem as mãos aqueles que se identificam com o primeiro Y personagem. mientras que tiene su mano levantada, pues yo quiero orar por usted. Aqueles que têm muitos obstáculos. Levante as suas Levanta mãos, su mano. que eu quero orar por você nessa noite. Padre, gracias Senhor, eu te dou graças por mis hermanos, mis hermanas por meus irmãos que
identifican con Josabé, Basabet, que se identificam com Josebé, Basebete, tienen obstáculos. que tem desafios, obstáculos nas suas vidas. Tal vez es uno muy grande, Talvez seja um obstáculo muito grande, tal vez son muchos. talvez são muitos. Yo no sé, pero tú sabes. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Y te pido, Señor, que Eu te ellos peço, Senhor, puedan ver desde tu perspectiva, que eles possam ver a vida, as circunstâncias, na tua perspectiva. que ellos realmente pueden reconocer que solamente tú puedes quitar el obstáculo, Que eles possam perceber e ver que somente Tu, Senhor, pode tirar os obstáculos. que ellos en sus propias fuerzas no pueden hacer nada. Que eles, nas suas próprias forças, não podem fazer nada. Necesitan una intervención sobrenatural Necessitam de uma intervenção sobrenatural de Deus para quitar este obstáculo. para tirar esses obstáculos. Y Padre, sabemos E Pai, sabemos que a veces no quitas las montañas delante de que às nosotros, vezes o Senhor não tira as montanhas que estão diante de sino nós, que nos das las fuerzas para alcanzar la cima. mas o Senhor nos dá força para sobrepujarmos elas. Tú eres glorificado de ambas maneras, Tu és glorificado das duas maneiras, pero te pedimos mas te pedimos, que Senhor, intervengas que intervenhas en estas situaciones, nessas situações, en este momento, neste momento, quitando el tirando obstáculo os obstáculos para tu gloria. para a Tua glória. Enséñanos lo que tienes que enseñarnos. Ensina-nos o que queres ensinar. Queremos cooperar contigo. Queremos comparar contigo. Haz lo que tienes que hacer en nuestras vidas. Faz o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nos acudamos a ti Pedimos a Tua ajuda. y con ojos de fe te damos E gracias. com os olhos de fé te agradecemos. Amén. Amém. Ahora levanta la mano ustedes que identifican con Eliezer. Eu queria que levantasse as mãos aqueles que se identificam com Eleazar, se sentem cansados, Los que se sienten un cansancio. os que se sentem cansados, De alguna forma. de alguma forma de cansaço. Tal vez na es sua vida. física. Não apenas física. Tal vez es de una situación que perdure y no termina. Talvez uma situação que começa e parece que não termina. Padre, pido por mis hermanos Senhor, eu peço pelos meus irmãos agora, que están pasando por un cansancio. que estão passando por uma espécie de cansaço. Que tú les des fuerzas de búfalo. Que o Senhor dê forças de búfalo. Que tú, Señor, les ayudes Que o Senhor os ajude a aprender lo que no tienen que hacer. a aprender o que eles não devem fazer. Sí, decir no a las cosas buenas. Dizer não muitas vezes às coisas que parecem ser boas. Ayúdale, Señor, Ajuda-o, Senhor, a caminar contigo, a caminhar contigo, a escuchar su voz, a escutar a tua a voz, descansar en ti, a descansarem no Senhor, entregando sus cargas a ti entregando as suas cargas a Ti y descansando e descansando, a pesar de tener apesar de ter cansancio. cansaço. Los ponga en tus manos, Coloca as tuas mãos, Senhor, en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Ahora los que identifican con el último personaje, Agora eu quero orar por aqueles que se identificam com o terceiro personagem, Sama, Sama, que simplemente tenía una tarea humilde, aquele que tinha apenas uma tarefa humilde, pero fue fiel mas foi fiel na sua tarefa y siguió e seguiu y persistió. e persistiu, foi perseverante. Padre, por mis hermanos que tienen sus manos levantadas, Senhor, por aqueles que estão com a sua mão levantada agora, que sientan que tienen una tarea bien humilde, que sentem que a sua tarefa parece pequena, parece humilde. ayúdales a ser fiel con lo que tú has puesto en sus manos. Ajuda-os a serem fiéis naquilo que o Senhor tem colocado nas suas Tal mãos. vez han estado pasando por esto por años Talvez tenham passado por isso por anos. y tú estás al punto de darles la respuesta. E o Senhor está chegando com a resposta. Tienes que seguir adelante. Que eles sigam adiante. Sigue adelante Sigam adiante. en las fuerzas de Dios, Na força do Senhor. con lo poco que le has puesto en tus manos. Com aquilo que parece pouco, mas que o Senhor tem colocado nas suas Si es mãos. un aumento de trabajo, de ir a otro departamento, Se é um aumento na vida profissional, no trabalho, ir para outra área, outro el mismo departamento, sueldo, ou com o mesmo salário, talvez. el cansancio de estar con la misma cosa, O cansaço de fazer a mesma coisa sempre. ayúdalos, Señor, Ajuda-os, Senhor. ver a través de tus ojos Ver e chegar à vida através dos seus y olhos. reconocer que tienen que ser fiel E reconhecer que precisam ser fiéis en cada momento, em cada momento, con fe, com fé, viendo vendo a Jesús. a Jesus. Gracias, Padre. Muito obrigado, Pai.
por esta linda congregación, por essa linda igreja, por lo que has hecho estos últimos 33 años, por aquilo que o Senhor tem feito nos últimos 33 anos, por lo nessa que estás igreja, haciendo el día de hoy en nuestras vidas, por aquilo que o Senhor está fazendo no dia de hoje nas nossas vidas, pero con ojos de fe por lo que quieres hacer e colocamos olhos